E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar um projeto no GitHub e posteriormente cloná-lo no SourceTree. Lembrando, antes de mais nada, que não é necessário criar um projeto necessariamente no GitHub. A gente pode utilizar o GitHub, o GitLab, o Bitbucket ou várias outras ferramentas que estão disponíveis, inclusive gratuitamente, na internet. Eu escolhi o GitHub, no caso, porque eu vi que está sendo mais popular, que é o que vocês estão usando mais. Então, para facilitar uma padronização, eu optei por ele. Então, a primeira etapa será criar a sua conta. E depois de criar a conta, essa aqui é a tela inicial que vocês vão ver. Então, aqui no GitHub, a gente pode configurar o Git. Ele tem já algumas instruções. A gente vai utilizar, pelo menos eu vou mostrar para vocês como utilizar o SourceTree para fazer a questão do gerenciamento do Git local. Então a gente vai utilizar o SourceTree, o GitHub e o Git indiretamente, porque o SourceTree ele trabalha em cima do Git. Eu espero que vocês já tenham visto o material que eu disponibilizei para vocês, para introdução ao Git, explicando mais ou menos como é que funciona. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como a gente pode criar um projeto no Git. Eu acho que a maioria de vocês já fez essa parte, mas só para mostrar mesmo. Vocês podem ir aqui e criar um novo repositório. Aqui vocês definem o nome do repositório. Eu na verdade vou utilizar um repositório que eu já usei antes, então só para mostrar como é que é. Vou colocar aqui. Então o nome do repositório vai ser teste. Isso também vai ser o endereço do projeto, a URL do qual iremos clonar. Você pode colocar uma descrição aqui. Vou dar essa descrição sobre uma breve descrição do repositório para você lembrar do qual é o repositório, e posteriormente você pode criar também aqui um readme para quem for ver esse projeto saber mais ou menos do que se trata. Então aqui você pode definir entre público e privado. Um detalhe importante aqui é que as contas privadas são pagas, então se você quiser um projeto privado e gratuito, eu recomendaria outros serviços como GitLab. Ou se você quiser o GitHub por, não sei, de repente considerá-lo mais confiável, você pode optar por pagar. Aqui no momento ele indica que é $7 por mês. Dependendo do projeto, dependendo da equipe, é um preço até bem considerável. Então a gente pode optar por criar um readme e inclusive já acrescentar aqui um ponto gitignore. Eu admito que eu desconhecia que o GitHub já possuía um ponto gitignore para o Unity, que inclusive eu vou utilizar nessas aulas que eu vou mostrar para vocês. Eu uso com a minha equipe um ponto ignore já personalizado nosso, que acho que atende bem também, não sei qual atende melhor, mas enfim, vocês podem, que é inclusive o mesmo que eu estava utilizando no projeto do Arachnozumbia, que eu disponibilizei para vocês. Então vocês podem utilizar ele, ou podem usar esse aqui, como eu vou usar nessa videoaula também, aí fica a critério de vocês. Aqui vocês podem escolher uma licença também, aí fica a critério de vocês. Utilizei esse Apache 22, porque ainda tem umas questões de marca registrada, apesar de que não tem muita preocupação com isso no momento, nesse projeto em particular que eu estou disponibilizando para vocês. Vocês podem utilizar a GPL também, que é uma licença gratuita, que exige apenas que quem for fazer qualquer contribuição, qualquer alteração, também disponibilize o código-fonte da mesma forma que você está fazendo. Tem várias licenças interessantes aqui, inclusive você pode, se quiser, ver mais informações aqui. Lembrando que felizmente está tudo em inglês, mas eu acho que eu já devo ter comentado com vocês, mas é uma limitação um pouco grande no ramo de jogos não saber inglês. Então eu recomendo para todos que ainda não tenham pelo menos um conhecimento intermediário de inglês, que invistam um pouco nessa área, porque ajuda muito, muito mesmo. Voltando aqui, após escolher uma licença, basta ir em criar repositório. Não vou criar agora porque como é só um repositório de teste, não há muita necessidade.
Eu vou já utilizar um já criado previamente, no caso esse aqui, música mobile. Então vocês podem ver que aqui só tem o .gnome que eu já escolhi do Unity, o arquivo de licença e um arquivo de readme, só para já começar o projeto. Então o que acontece? Eu já tinha um projeto feito inicialmente, que inclusive, como eu vou usar nessas videoaulas, eu vou disponibilizar para vocês. Na verdade não chega a ser bem um projeto, era um protótipo que eu estava fazendo já para pegar a questão do Unity 2D, algumas questões deles. Então eu vou utilizar esse projeto que eu já havia criado no Unity no GitHub. Então vou disponibilizar no GitHub. Para fazer isso, o que é que a gente precisa? Primeiramente, a gente vai abrir a pasta onde está esse projeto. Então, deixa eu ver aqui. Tá aí. Então basta a gente abrir aqui a pasta do projeto do qual a gente quer utilizar. E aliás, antes, primeiro você tem que localizar a pasta. Aqui já tem até um .gnome. Não lembro se eu já tinha utilizado algum outro projeto, mas como eu vou mostrar para vocês como começar do zero, eu vou só deletá-los aqui para mostrar como a gente faria do zero se não tivesse ainda o projeto. Na verdade, antes da gente copiar os arquivos, é interessante agora a gente abrir o source tree. Lembrando que é interessante tê-lo instalado. Vocês não precisam usar necessariamente o source tree, assim como não precisam usar o GitHub. Mas eu recomendo ele porque dos que eu já vi até o momento e já pesquisei, ele está sendo mais recomendado como client de Git. Lembrando que client é basicamente uma interface visual, meio que facilita a gente de trabalhar com um projeto Git, no caso. Então, a gente abre aqui o source tree. Vejo que já tem alguns projetos aqui abertos, bastante até, mais do que deveria, estar um pouco poluído, mas isso é detalhe. E o que acontece? Para a gente clonar esse mesmo projeto aqui, a gente precisa só do endereço do projeto do GitHub. No caso do GitHub, ele aparece aqui, ó. https github.com mosca.mobile.git. Inclusive já tem um botãozinho aqui para copiar para a área de transferência, que seria o Ctrl+C, na verdade. Automatiza pra gente o Ctrl+C. Perdoe se minha voz está um pouco rouca, mas eu tô com a minha alergia tá atacando. Então depois eu copiei aqui, a gente pode colar. Aí ele já vai reconhecer como repositório Git. É necessário você estar logado com a sua conta do GitHub para ele reconhecer. Se ele não tiver, ele vai pedir o login. Aí basta você colocar a senha do GitHub. E mesma coisa se for do GitLab ou de qualquer projeto que você utilize. Então vou clonar aqui. Só para mostrar aqui. Aí ele... Isso aqui não é obrigatório não, mas aí você vai ver todos os detalhes do processamento do Git. E pronto. Na verdade até esqueci de um detalhe importante. Aqui ó. Eu clonei em Documents Mosca Mobile. Eu particularmente prefiro deixar numa pasta específica para o Git. Eu esqueci de definir. Então vamos voltar uma etapa aqui. Então basta colar aqui nosso endereço. Aqui embaixo, gente, a gente define onde vai ficar o nosso projeto Git. Então, particularmente, prefiro já deixar numa pasta específica para isso, que está em Main Document, esqueça aqui, Git. Aí eu escolho Git. Como ainda não tenho uma pasta com o nome que eu quero utilizar, ou eu crio uma pasta nova vazia lá para utilizar, ou eu já ponho aqui mesmo. Então, eu vou querer na pasta Mosca Mobile, que é o nome do projeto. Então, esse aqui é o nome do endereço lá no GitHub e esse aqui é o nome do meu projeto. Vou em clone. Processamento. E pronto. Então aqui eu já clonei o projeto. Então eu já tenho aqui todos os arquivos que estão lá no projeto, já estão aqui. Quando eu falo no projeto, é no projeto lá do GitHub. E
naturalmente não tem muita coisa. Por quê? Só tem lá o nosso readme e o gitignore e o arquivo de licença. Inclusive, sempre que vocês quiserem verificar os arquivos do projeto, basta clicar com o botão direito aqui e mostrar no Explorer. Vejam aqui. E o .git, né, a pasta .git, que é onde ficam todos os registros do histórico e tudo mais. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar os arquivos do outro projeto, do projeto que eu já possuía, que é esse aqui, e colar lá. Basta isso. Eu já utilizei o .ignore do próprio GitHub mesmo. Vocês podem utilizar o outro também, do projeto Aracno Zumbi, se preferirem. Fica a critério de vocês. Eu vou explicar o que é o .ignore em outra videoaula. E pronto. Então colei aqui. O que é mais interessante no SourceTree, no próprio Git em si, é que ele já reconhece aqui, ó, todos os arquivos que eu colei naquela pasta. Ele fica rastreando os arquivos que tem naquela pasta. Detalhe, é importante você ter noção de que nem todos os arquivos seriam interessantes a gente colocar no... Eu já vou explicar logo que no .git não, melhor. Nem todos os arquivos é interessante você de fato configurar para serem rastreados. Então, aqui é a nossa área de transferência. Os arquivos que estão aqui, eles ainda não estão sendo rastreados, por isso que tem essa interrogação. Então, basicamente, o Git, ele sabe que está lá, mas ele não vai se importar com alterações, não vai registrar alterações. Por enquanto, ele está só ignorando por não saber o que fazer com eles. A partir do momento que a gente envia esse arquivo para cima, para a nossa área de como se fosse uma área de transferência, ele já marca aqui com maisinho que é o que? Foi acrescentado. A partir desse momento ele vai registrar as alterações aqui feitas. Então todo arquivo que a gente passa para cima passa por essa etapa. Então o que é interessante vocês terem uma certa noção. A partir do momento que a gente põe um arquivo para ser rastreado, todas as alterações serão feitas quando você der um commit, vão ser salvas, vão ficar no histórico. Nem todos os arquivos é interessante a gente registrar, porque alguns arquivos são temporários. Então eles vão ser um para cada membro da equipe, ou então um para cada momento que você rodar o projeto, e vão ser recriados toda vez que você rodar um novo projeto, ou abri-lo, ou importados de novo. Então seria um peso a mais no projeto, e às vezes até um cômodo a mais, porque você ficaria rastreando arquivos e colocando em commits que não são necessários, então deixaria até um pouco mais confuso o rastreamento do código. Então esses arquivos são temporários e que são reproduzidos, são recriados automaticamente, geralmente a gente costuma ignorar. E é justamente isso que está nesse ponto ignore aqui. Deixa eu abrir de novo. Esse ponto ignore, gente, nada mais é do que um simples arquivo de texto. Se eu mostrar aqui para editar, perdão, se estava abrindo no Web Matrix, não sei, o Notepad mesmo. Acho que eu não tenho o Notepad mais instalado agora, recomendo, mas enfim. Então aqui, esse aqui é o ponto ignore próprio do GitHub, um pouco semelhante com o que eu utilizei em outros projetos. Então aqui basicamente ele está indicando as pastas e os tipos de arquivos que ele simplesmente vai ignorar. Então se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que aqui no SourceTree não tem nenhum arquivo com a mesma extensão que os arquivos aqui do ponto ignore, essas extensões aqui, nem nenhum arquivo que seja de uma dessas pastas, library, temp, obj, etc. Então tem controllers, tem materials, prefabs, etc. Mas nenhum daquelas pastas. Por quê? Como a gente marcou no ponto ignore, a gente está basicamente dizendo para o Git, isso aqui é um arquivo temporário, não tem importância para o projeto. Se ele estiver no projeto, simplesmente finge que ele nem existe. Então, só para fazer um teste aqui, vou recortar aqui, salvar esse arquivo. Se a gente vier aqui, eu acho que eu não salvei, provavelmente deve ter. Então, deixa eu ficar aqui. Então, 5. Tá.
Dê um F5 aqui, veja que ele já registrou a alteração aqui no ponto ignore e veja que já tem um monte de arquivo novo aqui. Por quê? São arquivos que antes ele estava ignorando, ou seja, ele via que estava lá, mas simplesmente passava batido, não dava importância para ele, por saber que não havia necessidade alguma de registrar, e simplesmente nem mostrava aqui, ó, todos os arquivos aqui. Por que a gente ignora, gente? Se a gente enviar todos esses arquivos aqui para o projeto, aí beleza, nesse computador aqui tem esses arquivos. Quando outra pessoa do grupo for abrir, já vai ter outros. Aí ele vai registrar alterações em todos esses arquivos. Aí se a pessoa incluí-los no commit, vai enviar lá para o servidor e todas as outras pessoas vão baixar. Aí vão ter que atualizar a versão deles, que às vezes não é compatível com o computador deles. Então isso gera uma série de problemas. Então o ideal é a gente utilizar um ponto ignore. A gente não precisa necessariamente saber quais são os arquivos que a gente vai ignorar, porque já tem alguns prontos. Esse aqui do GitHub eu acho que ele já atende muito bem. Então, atualizando de novo, vejam que ele já não aparece mais nenhum daqueles projetos. Então, para um commit inicial, o que é que eu vou fazer? Vou pegar todos esses arquivos que não foram ignorados e vou comitá-los. Vou explicar melhor na próxima aula o que seria o commitar e o que como realmente funciona, entre outras dicas. Então, a gente vai aqui no commit para criar um commit e põe uma mensagem que vai representar o que foi alterado. Nesse primeiro commit, vejam que eu estou colocando todos os arquivos. Eu vou explicar melhor na próxima aula que o ideal não é fazer isso, não é você criar um commit gigantesco com todas as alterações que foram feitas na semana toda. Não, o ideal é a gente fazer isso gradativamente. Então, a gente coloca aqui uma mensagem, começou o commit inicial, é meio inevitável fazer isso dessa forma. Então, na verdade o commit inicial já foi dado antes com o Redmi, então seria importação do projeto Unity. Então, deu commit, aí já fica registrado aqui no master. Então, localmente, essa ramificação master já tem esse commit com todo esse projeto. Só que lá no GitHub ainda não. Vejam que se eu atualizar aqui, ele vai continuar mostrando apenas esses 3 arquivos. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar um push. Vai perguntar para quais ramificações eu quero enviar. Só mexe mesmo. Depois se der tempo eu vou explicar melhor essa questão de ramificações. Está enviando para lá. Está pedindo o login, porque na verdade, como o projeto público, ele não pede login para o clonar, mas para o enviar os dados para lá ele exige, porque como ele é público, qualquer pessoa pode clonar, qualquer pessoa pode ver o código fonte, pode baixar esse projeto para o computador. Porém, para fazer alterações nele, não, tem que ser alguém que esteja registrado naquele projeto, alguém que eu tenha acrescentado no meu projeto. Então deixa eu logar aqui. Para ele poder dar continuidade ao processo do push. Esse push provavelmente vai demorar bastante, porque esse projeto é um pouco grande, então ele vai enviar agora todos os arquivos que tem nesse projeto para o GitHub. Então vou dar uma pausa aqui enquanto termina, para a gente não perder muito tempo. E pronto. Então só um rápido aviso aqui em relação à demora, é que como o projeto é relativamente grande, na verdade tem uns 200 MB, a maior parte devido a imagens, então ele pode vir a demorar bastante para encerrar essa parte. Inclusive aqui eu acho que demora uns 20 a 30 minutos porque a internet está um pouco lenta. Boa parte dessa demora foi devido do tamanho do projeto por causa das imagens. Eu estou utilizando umas imagens nesse projeto que são as imagens ainda não não diria reduzidas, mas ainda não aprimoradas para a questão de mobile, então elas são bem pesadas. Inclusive você pode ver com 7 megas uma única imagem.
Eu não recomendo tanto isso, essas imagens realmente são grandes demais. O ideal é você utilizar imagens com uma qualidade um pouco maior do que você usa realmente no jogo, e quando criar o executável reduzi-las, mas não trabalhar com imagens excessivamente detalhadas, como é o caso de algumas aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui. Tem esse aqui, por exemplo. Essa imagem tem 2.788 por 1.895. É muito acima do máximo que ela pode aparecer no jogo em si. Então é desnecessário esse peso todo. Mas, enfim, infelizmente, eu ainda não tinha otimizado esse projeto. Então, até porque era só um protótipo, essas imagens, todos os pratos eu estava utilizando de um projeto anterior que foi feito em Java ME. Então, na verdade, eu só utilizei esses mesmos sprites do outro projeto e estava migrando eles para o Unity. Então, depois de completar aqui com sucesso, espero, a gente pode encerrar aqui. E o que acontece? Vejam que a parte do Origin Master, ele foi passado um para cima. Por quê? Porque agora a origem, no caso, o servidor remoto, por assim dizer, que nesse caso específico é o do GitHub, ele já foi atualizado também. Se a gente for aqui no abrir o GitHub, o projeto, e der um F5, claro, não vai adivinhar que foi atualizado, a gente já vai poder ver os novos arquivos. Então, inclusive, ele avisa pra gente quando os arquivos daquela pasta ou aquele arquivo em si foi atualizado da última vez. Eu não atualizei nem o .ignore, nem o license, que é o arquivo de licença, nem o heading, então eles indicam que a última alteração foi no commit inicial. Já essas duas pastas foram criadas na importação do projeto do Unity. À medida que a gente vai fazendo alterações, ela indica quando foi a última vez que aquele arquivo em particular, o arquivo mais recente de alguma pasta, foi atualizado. Então, foi atualizado 43 minutos atrás. Ok? Vocês devem ter demorado uns 30 minutos para conseguir encerrar enviar o comment. Então, basicamente é isso. Agora, todas as alterações que a gente fizer nesse projeto, eles vão ser automaticamente detectados aqui no source tree. Eu explicarei com mais detalhes essa questão do comments e outros detalhes na próxima aula. Então, espero contar com a presença de vocês. Espero que tenha sido útil a aula. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato ou por mensagem no fórum de dúvidas.